Salve, salve aí família, tudo certinho, bacana, top, 10, muito bom dia, excelente quarta-feira para você. Estamos no meio da semana, graças a Deus, e está sendo, pelo menos para mim, uma semana muito abençoada. Graças a Deus que eu tenho você aqui para me ajudar também a evangelizar, para poder proporcionar semanas abençoadas para mais pessoas. Vamos junto nessa. Aproveitar que você está aqui, já vou te pedir. Já vai me seguindo aqui no canal, já vai ativando os sininhos da notificação, dá um joinha, se puder escrever alguma coisa aqui nos comentários embaixo. Assim você me ajuda a evangelizar, assim você faz que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e manda para mais pessoas, aparece para mais pessoas, entrega para mais gente, enfim. Bora junto. Hoje, quarta-feira, oitava da Páscoa, Evangelho de Lucas, Lucas 24, do 3 ao 35, eu vou lendo daqui, você me acompanha daí. Bora junto nessa. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse-lhe: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito deles. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa, quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra de salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uma das coisas que me chama muita atenção nessa passagem é que Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. A passagem especifica
um dos discípulos, o outro não. Quem é o outro discípulo, meu irmão e minha irmã? Sou eu, é você que está aí. E Jesus passou a caminhar conosco. Eu vou te falar um negócio muito particular aqui. Muitas vezes você não consegue sentir Jesus, né, cara? E eu tenho essa particularidade, inclusive, né? Tipo, às vezes a gente fala, poxa vida, eu queria tanto sentir Jesus como algumas pessoas exemplificam. Poxa, Jesus tocou no meu coração para eu dizer isso para você. Eu senti Jesus assim, assim, assado. Eu tenho a presença de Jesus comigo, parará, parará, parará. E eu, particularmente, não tenho essa sensibilidade toda com Jesus. E quando eu tenho a oportunidade de vivenciar a palavra de Deus aqui agora e poder praticá-la a partir deste exercício de serviço, porque eu me garanto, como, enfim, me coloco à sua disposição como servo de Deus, as pessoas que viveram com Jesus, estavam caminhando com ele, não conseguiram perceber que de fato era Jesus. E mesmo assim, Jesus, tendo aquela piedade com eles, continuou caminhando. Jesus caminhou com eles. Eu sou um daqueles lá que estava caminhando com Jesus e infelizmente não conseguiu ter aquela sensibilidade, mas eu acolhi Jesus. Eu falei, fica com a gente, fica conosco. Jesus mentiu, brincou com eles, falando, não, o meu destino é um pouco mais para frente. Eu falei para Jesus, não, fica aqui, porque eu preciso de você. Já é noite. A noite sem Jesus é trevas. A noite sem Jesus é escuridão. E eu precisava de Jesus naquele momento comigo. Falei, fica aqui, Jesus. Fica aqui, Jesus. Fica aqui, Jesus. E ele ficou. E ele ficou. Os nossos irmãos evangélicos, nesse momento, eles param, parece que, de ler essa passagem e contemplam Jesus na sua pessoa, na sua palavra, no evangelho, no louvor, no agradecimento, enfim, mas tem mais. Para mim e para você, Jesus é carne, é pão. E ele distribui o pão. A Eucaristia está presente na palavra de Deus, a palavra de Deus é viva e Jesus coloca em prática. Parece que o sacramento se inicia a partir da sua ressurreição. Jesus vive, a sua igreja também, seus sacramentos também. Aquele bate-papo a gente pode dizer que é um sacramento da reconciliação, daqueles caras trocando ideia com Jesus, mesmo sabendo que eles não eram, que não era Jesus. Quando eu me reconcilio com Jesus a partir de um sacerdote, ele não parece Jesus. Ele não parece Jesus. Mas eu tenho a humildade em estar ali, vomitando os meus pecados para aquele homem que se empresta a serviço para poder me santificar e perdoar os meus pecados, assim como aqueles caras, assim como eu, andando com Jesus, que não reconheci ele, mas contei todos os meus pecados, Jesus me abençoa. Depois ele parte o pão. Para mim, para minha galera. Como que uma necessidade minha. E Jesus tem essa piedade. Ele parte o pão e distribui pra gente. Deixando o seu corpo vivo, dizendo que não é só palavra, não é só louvor, não é só isso, é sacramento, é Eucaristia. Eu não tenho como ser mais claro para você de que o sacramento da nossa igreja é mais vivo do que você imagina e de que a nossa necessidade pela Eucaristia é muito mais do que você imaginava. Que sejamos mais humildes para entender os sacramentos da nossa igreja e que sejamos mais apaixonados pela Eucaristia a partir desta palavra que eu te apresento hoje. Um beijo, meu irmão e minha irmã. Obrigado por essa oportunidade, porque essa passagem fez muito mais diferença para mim do que para você que está ouvindo ela. Até amanhã.